Sejam bem-vindos à segunda aula do módulo Teoria 3.0, onde estaremos conhecendo as tecnologias que envolvem as modernas transmissões automatizadas de dupla embreagem, automáticas e CVT. Apesar dessas transmissões não serem novidades, estas se aperfeiçoam constantemente e por isso iremos comentar a respeito neste módulo. As transmissões automatizadas são transmissões mecânicas convencionais que possuem um sistema robótico que aciona a embreagem e realiza as trocas de marchas segundo decisões do módulo eletrônico. O sistema possui um reservatório de fluido específico para tal fim. A eletrobomba eleva a pressão do óleo para o acumulador de pressão. Este, por sua vez, fornece a pressão necessária para o conjunto de eletroválvulas realizarem o trabalho de troca de marcha. As eletroválvulas são comandadas pela central eletrônica e movimentam o eixo de seleção e o garfo de embreagem. Os câmbios automatizados não são tão populares quanto os câmbios automáticos. Sua vantagem está em ser mais leve que o câmbio automático, melhor eficiência energética, menor consumo de combustível, mais barato e mais leve. Suas desvantagens se resumem em manutenção mais frequente e mudanças de marchas perceptíveis. As transmissões automatizadas de dupla embreagem surgiram com o objetivo de se realizar trocas de marchas o mais rápido possível. O princípio de engate das marchas é o mesmo da caixa manual, porém controlada por um sistema eletrohidráulico. Seu funcionamento se baseia no pré-engate das marchas. Normalmente, uma embreagem é responsável pelas marchas pares e ré, enquanto a outra é responsável pelas marchas ímpares. Quando uma marcha está engatada, por exemplo, a segunda, a terceira marcha já se encontra engatada se o veículo estiver em aceleração. Porém, a embreagem responsável pelas marchas ímpares se encontra desacoplada, enquanto a embreagem responsável pelas marchas pares traciona o sistema. Então, quando chega o momento de troca de marcha, o sistema só precisa desacoplar a embreagem par e acoplar a ímpar, e assim acontece sucessivamente, abolindo o tempo de seleção de engate das marchas. A maioria dos modelos utilizam dupla embreagem banhadas a óleo. Sua principal vantagem, como mencionada, é rápida troca de marcha e menos perceptível, sendo característica para veículos esportivos. E sua desvantagem se dá em ser um sistema com mais componentes mecânicos, possuir maiores dimensões e um custo mais elevado. As transmissões automáticas são bastante antigas e se encontram presentes até mesmo em carros de chassi. Porém, não era muito popular e entre altas e baixas, hoje se tornou uma exigência em grandes partes dos veículos. Neste modelo, não se utiliza embreagem convencional. O desacoplamento entre a caixa e o motor é realizado pelo conversor de torque. O sistema de engrenagens é do tipo engrenagem planetária, como demonstra as imagens. Se trata de um conjunto onde no centro temos a engrenagem solar, em volta as planetárias e agrupando todas elas está a anelar. As engrenagens planetárias estão conectadas pelo seu eixo ao portador que atua como eixo de saída. A entrada da tração pode acontecer pelo eixo da planetária ou pelo eixo da anelar. Cada conjunto deste é possível obter duas relações em um sentido e outro inverso. Isso acontece quando se bloqueia determinadas engrenagens. Os bloqueios acontecem por meio de uma peça chamada estacionária que comporta vários discos de embreagem e metálicos intercalados entre si. Quando pressionados por meio de pressão hidráulica, acontece o bloqueio realizando a troca de marcha. O fluido hidráulico é comandado por um módulo hidráulico que, por sua vez, comporta eletroválvulas, que direcionam o fluido por meio dos orifícios desejados. As vantagens do câmbio automático é troca de marchas imperceptíveis, arranques suaves e longa duração sem manutenção. As desvantagens se dão em sua manutenção e custos de produção ser um pouco mais caros.
O conversor de torque é o dispositivo responsável por fazer com que o veículo ganhe movimento na arrancada de forma suave. O conversor de torque é constituído por três componentes principais: bomba, turbina e estator. A bomba é conectada ao volante do motor, enquanto a turbina gira livremente. À medida que o condutor deseja que o veículo se desloque, a pressão de óleo dentro do conversor aumenta. Com o movimento rotativo da bomba, esta gera uma corrente de óleo dentro do conversor, acionando assim a turbina que, por sua vez, irá tracionar os conjuntos de engrenagem planetária. O estator, chamado também de reator, tem a função de redirecionar o fluxo de óleo do centro da turbina para o centro da bomba, fazendo com que a corrente seja constante. À medida que as rotações do motor aumenta também o torque entregue às rodas. Porém, se o acoplamento continuasse viscoso, o veículo ia ter muitas percas energéticas. Para resolver este problema, o conversor conta ainda com um sistema de acoplamento direto que acontece depois de o carro ganhar velocidade, não sendo mais necessária a utilização do conversor de torque. O câmbio CVT é o que há de mais moderno na automotiva, porém, já há muito tempo a engenharia tenta torná-lo comercializável, pois apesar de sua concepção ser simples, exige muita tecnologia para funcionar. CVT é uma sigla em inglês que traduzida significa transmissão continuamente variável. Este nome já sugere que neste tipo de transmissão não existe relação de certo número de marchas, mas sim infinitas relações, ou seja, uma relação que varia constantemente. O princípio de funcionamento se resume na transmissão de potência entre duas polias cônicas por meio de uma correia. Ora, a polia permite que a correia gire em sua extremidade, onde o diâmetro é menor, e ora permite que a correia gire em sua base, onde o diâmetro é maior. São duas polias que fazem essa função, uma motora e outra movida, para que a correia se desloque ao longo de sua conicidade. As polias são acionadas por pistões hidráulicos, onde o fluido é controlado por eletroválvulas. O CVT utiliza o conversor de torque para arrancadas e também uma engrenagem que simula a primeira marcha para partidas e utilização de freio motor. Como a transmissão CVT possui uma relação de marcha para cada situação em que o carro se encontra, isto proporciona uma melhor economia de combustível entre os câmbios, mesmo não sendo transmissão com melhor eficiência energética, já que o atrito da correia exige grande esforço do motor. Outra vantagem é seu pequeno tamanho. A necessidade de manutenção, custo de manutenção e preço de produção se assemelha à de câmbios automáticos tradicionais. Com isto, chegamos ao fim desta aula sobre tecnologia de transmissão.